Olá, eu sou a chefe Ana Silvia Valadão e eu fui convidada pela Vilma Alimentos para fazer ovos bem criativos para vocês agora na Páscoa. Vocês vão ver, gente, que parece difícil, mas não é não. É bem facinho de fazer, ó. Aproveita, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro das novidades, assistir os outros vídeos que nós temos disponíveis aqui no canal e aprender essas receitas aqui de Páscoa comigo. Vamos lá? Vamos começar agora? Primeiro a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas, sempre de 30 em 30 segundos, para a gente não correr o risco desse chocolate queimar, tá bom? Quando você perceber que ele já está completamente derretido, vai ser a hora de trabalhar com esse chocolate para a gente fazer as nossas cascas, ok? Vamos lá? Depois que a gente retira do micro-ondas, é sempre bom a gente misturar esse chocolate para ele ir trocando de lugar, porque ele vai recebendo calor de forma diferente. Então, tira do micro-ondas, mistura, volta e coloca mais 30 segundos, até que ele esteja totalmente derretido. Agora aqui, ele já está quase todo derretido, mas vocês vão observar que ainda tem uns pedaços de chocolate, ó. Então, é bom a gente misturar bastante para ver se esses chocolates eles vão se dissolver com o calor do que já está derretido ou se convém voltar para o micro-ondas e colocar mais 30 segundos. Aqui eu estou vendo que os pedaços ainda estão bem grandinhos, então eu vou voltar com ele para o micro-ondas, tá bom? Bom, aqui agora eu vou despejar esse chocolate em cima da minha pedra. Se você não tiver pedra em casa, um conselho que eu te dou é pegar uma outra vasilha e ir trocando de vasilha. Por quê? Quando a gente aquece no micro-ondas, essa vasilha também ficou quente. Então, se eu trocar de vasilha, ele vai esfriar. Eu vou trocando até ele atingir uma temperatura de trabalho e mais tarde eu vou dar essa dica aí pra você. E uma dica importantíssima, aqui eu sempre gosto de conferir a temperatura de derretimento com o termômetro, tá? Aqui, ó, o meu chocolate é bom que ele esteja acima de 40 graus, ó. Aqui a gente tá com ele a 42 graus, tá? Por quê? Porque acima de 40 graus a gente tem certeza de que todas as partículas da manteiga de cacau já foram dissolvidas. E aí vocês podem utilizar um termômetro a laser ou um termômetro de espeto, tá bom? Agora, com uma espátula, eu vou movimentar esse chocolate. Pessoal, eu mostrei o termômetro para vocês, mas não se preocupem. Quando vocês retirarem do micro-ondas, vocês verem que ele está bem fluido, bem derretido, já pode começar a fazer o processo de esfriar esse chocolate, tá? Aqui agora eu vou colocar de volta o meu chocolate aqui na minha vasilha e eu vou mostrar para vocês como que vocês vão saber se esse chocolate já está no ponto de trabalhar. Aqui, ó, eu vou pegar um palitinho ou uma colher e vou colocar nos lábios. Porque o nosso corpo, ele é 36 graus. Se você colocar no lábio e você sentir que ele tá frio, significa que ele tá ali numa temperatura de 28, 29 graus. E aí é a temperatura correta pra gente trabalhar com chocolate. Agora eu quero mostrar pra vocês a facilidade de fazer a casca. Hoje em dia vocês encontram essas formas aqui, ó, de ovo de Páscoa, que ela tem 3 partes. Ela é bem fácil de encontrar. Qualquer loja de confeitaria hoje em dia vende essas formas de ovo de Páscoa, tá? Ela tem essas 3 partes, eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui, então, nós temos esse silicone, tá? E a gente vai tirar o silicone aqui. E como que nós vamos fazer as nossas cascas dos ovos? Nessa forma, vocês vão observar que ela tem uma marquinha aqui, ó, mais ou menos no meio da forma. Todas as formas de 3 partes, elas vêm com essa marquinha. Nós vamos colocar o chocolate até essa marca e aí é que vocês vão ver a mágica acontecendo. Vamos lá? Eu gosto de colocar, pessoal, um pouquinho só acima da marca pra gente garantir que ele vai cobrir todo o meu ovo. Olha que legal, hein? Veja como é fácil fazer esse ovo. Depois que eu coloquei o chocolate até a marquinha,
que eu vou fazer? Eu vou posicionar o silicone dentro dessas cavidades. E depois eu venho com a terceira parte e coloco bem devagar. O que é uma dica super importante aqui para vocês? Eu vou apertar essa forma de cima bem devagarinho para que esse chocolate ele espalhe por toda a forma por igual. Eu apertei e olha, observa que o chocolate ele já cobriu toda a casquinha, todo o redor da minha forma de ovo de Páscoa. Olha que interessante, gente, olha como é fácil. E o importante é eu deixar ele nessa posição na geladeira, porque se eu deixar assim, na hora que o chocolate começar a endurecer, ele pode empurrar a tampa da forma para cima e criar algumas bolhas de ar. Então, depois que eu coloquei a terceira parte, eu vou colocar as cascas dessa forma na geladeira. Pessoal, agora, ó, tirei os meus ovos da geladeira. Esse tamanho de ovo, ele equivale a mais ou menos aqueles ovos industriais ao número 14. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque esse ovo aqui, ele demorou aproximadamente 8 minutos na geladeira. Geladeira convencional, tá, gente? E aqui também, o que eu queria mostrar pra vocês? Como que a gente vai saber se o ovo está na hora de tirar? Vocês vão observar que a minha forma, ela tá fosca e com uma manchinha mais escura aqui. Essa parte que tá fosca é onde o ovo já soltou, que ele já tá soltinho, porque quando o ovo cristaliza, ele contrai aproximadamente 1%, então isso é que faz ele soltar da forma, tá bom? E mesmo se passou esse tempo, o seu chocolate ainda tá todo escuro, pode ser duas coisas, ou a pré-cristalização não ficou legal, ou então não se assuste, às vezes a sua forma, ela deu um ar na hora que você fez o ovo, e às vezes só de você, ó, torcer um pouquinho, solta meu ovo todinho, e é bem fácil de fazer. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou segurar e com a outra mão eu vou retirando o silicone. Essa beirada que ficou, a gente pode retirar com a mão ou com uma faca. E esses chocolatinhos a gente pode derreter depois novamente e aproveitar. Vou uma faca aqui, ó, que fica mais fácil. Quando eu tirar essas beiradas, elas se destacam facilmente. Isso aqui foi um excessozinho do chocolate, mas é melhor ficar com um pouquinho desse excesso do que não dá pra gente cobrir a forma toda. Vocês viram como que é fácil, gente, fazer chocolate? Eu tenho certeza que vocês vão querer fazer. Porque uma barra de chocolate é mais barato do que um ovo desse tamanho. Sendo que com uma barra vocês conseguem fazer 6 metades dessa ou 3 ovos inteiros. Vamos lá? Então nós vamos rechear o nosso ovo de Páscoa, a nossa primeira casca criativa, com o bolo de cenoura feito com a massa Vilma. Vamos lá? E brigadeiro, gente, feito com o nosso achocolatado Vilma também. Vamos lá? Vamos começar aqui, ó. Depois do bolo assado e frio, eu vou cortar algumas fatias do bolo de cenoura para montar. Eu vou aproveitar, vou mostrar para vocês aqui as embalagens dos produtos que eu utilizei para fazer esse bolo, que nós vamos utilizar para fazer o ovo, né? Esse bolo eu fiz com a massa Vilma, sabor de cenoura, e esse brigadeiro, ó, com achocolatado Vilma. Bom, aqui eu vou utilizar uma manga de confeitar. Se vocês não tiverem, pode ser qualquer saquinho mesmo, para facilitar, ou até mesmo com a colher, tá, gente? Pega o brigadeiro com a colher, coloca dentro da casca do seu ovo de Páscoa. Pode apoiar esse ovo de Páscoa dentro de alguma vasilha para facilitar. E aqui, ó, eu venho com o brigadeiro, faço uma camadinha e aí, ó, cortei as fatias do bolo de cenoura. E olha quanto rende, hein? Para fazer um ovo com bolo de cenoura, eu cortei, vou utilizar uma fatia e meia. Olha quanto rende, gente. Eu venho com o meu brigadeiro
fazendo assim um zigue-zague, cobrindo todo o meu bolo de cenoura. Depois que eu cobri aqui com o meu bolo de cenoura, com o mesmo chocolate que eu utilizei para fazer as cascas, eu aproveitei, peguei algumas forminhas também de acetato, forminhas mais simples, essas aqui custam bem baratinho, forminhas de coelhinho, forminhas de cenourinha. E aí eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês um corante, né, um pozinho metálico comestível, um pincel de cerdas macias e vou passar aqui no meu coelhinho, porque realça todo o desenho do coelho. E aí eu venho, ó, e enfeito o meu ovo de Páscoa. Olha que lindo que ficou, e bem simples e criativo, fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai animar e vai fazer aí na sua casa, porque é facinho de fazer. E para fazer um acabamentozinho aqui na lateral, eu vou usar um granulado para dar aquele charme, ficar bem caprichado o nosso ovo. E agora vamos fazer mais um recheio criativo com produtos Vilma. Eu vou pegar aqui mais uma casca do nosso ovo de Páscoa. Sabe o que nós vamos fazer, gente? Um doce rechear. Vamos rechear esse ovo com um doce que é muito apreciado por nós brasileiros. É uma combinação do nosso delicioso brigadeiro com biscoito Maisena Vilma. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui o meu biscoito pra gente utilizar na montagem do nosso ovo. Vamos lá. Aqui eu vou utilizar o brigadeiro feito com achocolatado Vilma e nós vamos montar as camadinhas. A palha italiana, ela pode ser feita de duas formas. Eu gosto bastante desse jeito aqui, que é intercalando camadas de brigadeiro e biscoito. Ou também você pode misturar o biscoito já quebrado no brigadeiro assim que ele sai da panela. Eu passo uma camada mais fininha para me render mais camadas de biscoito. Aqui vocês podem colocar eles inteirinhos assim, e nos espaços onde não cabe inteiro, vocês vão completando com os pedacinhos do biscoito. Esse biscoito, gente, depois de um certo tempo, ele vai amolecer e isso é normal, tá? Porque o brigadeiro, ele tem uma quantidade de água, né? Ele tem uma certa umidade que vai fazer com que esse biscoito amoleça, mas vai ficar delicioso do mesmo jeito. Ó, uma camada bem fina. Quanto mais fina é a camada de brigadeiro, mais camada de biscoito a gente vai conseguir fazer e mais gostoso vai ficar o nosso ovo. Então, ó, vamos completando. Olha que tamanho incrível que é o nosso biscoitinho de maisena da Vilma, gente. É perfeito para colocar nos nossos ovos, ó. Aí aqui no topo eu quebro um pedacinho. Posso ir completando aqui, ó, para ficar bem caprichado. Última camada de brigadeiro. Não precisa de você saber trabalhar com bico de confeitar. Vocês estão observando, ó, que eu só cortei a pontinha aqui do saco de confeitar e tô fazendo um zigue-zague, olha. Não é necessário ter prática para fazer esses ovos de Páscoa, são muito fáceis de fazer. Para dar um acabamento e finalizar a nossa receita de ovo de Páscoa palha italiana, ao invés de colocar o açúcar refinado, eu gosto de finalizar as minhas palhas italianas com leite em pó. Por quê? Porque fica menos doce e o brigadeiro não vai cristalizar com tanta facilidade, tá bom? E agora aqui, ó, eu pego uma peneirinha e vou finalizando o meu ovo palha italiana com o leite em pó. E claro que eu não ia deixar de enfeitar com os chocolatinhos temáticos, da mesma forma que nós fizemos o outro ovinho. Aqui eu tenho um coelhinho. Quando a gente coloca esse pozinho
metálico, ele realça o desenho das nossas forminhas. Aqui, ó, coloco uma cenourinha. Gente, olha que facilidade, já fizemos mais um ovo criativo com produtos Vilma. Esse foi nosso segundo recheio criativo. Vamos finalizar o nosso outro ovo de Páscoa, bem criativo, vamos lá? Agora eu vou fazer um, gente, eu deixei esse pro final porque é o meu preferido e eu tenho certeza que vocês vão amar, porque esse biscoito Vilma é sensacional. Nós vamos fazer agora o nosso ovo alfajor com choquer, vocês vão ver que delícia. Vamos lá? Então aqui eu tenho doce de leite, agora eu vou pegar o choquer pra gente fazer o nosso ovo alfajor. Olha aqui que delícia. Ele tem na versão chocolate ao leite e chocolate branco. Nós vamos misturar os dois para ficar bem gostoso. Uma dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: eu utilizei chocolate meio amargo para fazer as cascas. Por quê? Nós estamos utilizando aqui recheios um pouquinho mais doces, então para dar aquele contraste e ficar bem harmonioso o nosso ovo, nós vamos utilizar chocolate meio amargo para fazer as cascas e aí a gente pode abusar da doçura nos recheios. Então aqui eu tenho, ó, o choquer de chocolate ao leite e os de chocolate branco que eu vou utilizar para fazer a nossa montagem do ovo. Então vamos lá. Vocês repararam que eu sempre começo pelo recheio, porque o recheio faz os outros produtos aderirem. Se eu começar, por exemplo, com um bolo, com um biscoito, ele vai ficar solto, ele não vai grudar na minha casquinha do ovo de Páscoa. Então sempre a gente começa fazendo a montagem com o nosso recheio cremoso. Aí aqui eu coloco o choquer branco, o de chocolate ao leite e venho com outra camada de doce de leite. Caprichar aqui no choquer, que é a última camadinha, nós vamos colocar o doce de leite. Agora aqui, vamos finalizar daquele jeitinho, bem prático. Para finalizar o nosso ovo, eu vou fazer o seguinte: vou pegar 2 choquer de chocolate branco e vou unir com o doce de leite, formando um alfajor. Olha que delícia, gente! E vou colocar aqui, ó, no nosso ovo. Pinceladinha aqui. E posso também do leite em pó, do mesmo que eu usei para dar um charme. Ou também vocês podem colocar coco ralado, tá? E chegamos ao fim da nossa aula dos ovos criativos com recheios Vilma, com os produtos Vilma, né, gente, que nós utilizamos para fazer esses ovos aqui. Vocês viram como que é fácil? Eu tenho certeza que vocês vão querer fazer não só para comer, para presentear, como também, quem sabe, para vender, de tão fácil que é e aumentar, ó, a renda. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Ah, e não esqueça, hein? Se inscreva aqui no nosso canal para vocês verem outras receitas, outros vídeos e ficarem por dentro aí das novidades sempre que a gente posta por aqui, tá bom? Tchau, tchau!